Estamos de volta com Meio Dia com Jefferson Coronel, aqui na Onda Digital, no canal 8.2 da sua TV e na rádio 92.3 FM. E agora a gente vai dar início a uma entrevista sobre empreendedorismo. Por quê? Porque o Sebrae está com uma série de projetos aqui voltados ao estímulo ao empreendedorismo no estado do Amazonas. Não só aqui na capital, mas parece que também no interior do estado, né? E quem vai falar com a gente sobre esses projetos, sobre empreendedorismo, como que está essa situação aqui no Amazonas, é o gestor de projetos do Sebrae, o Denis Cruz, que está aqui com a gente no estúdio. Boa tarde, Denis. Boa tarde, Richard. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente aqui. É um prazer estar aqui, agradecer ao Jefferson, a equipe toda aqui. Um prazer e conhecer essa estrutura gigantesca de vocês. Parabéns. Que bom, e é uma honra para a gente receber você aqui. E você, pessoal do Sebrae, sempre são bem-vindos aqui, principalmente porque vocês desenvolvem um trabalho que fortalece a economia local, né? O empreendedorismo amazonense estimula o empreendedorismo. Exato. Então, você como gestor de projetos, Denis, para a gente já começar aqui esse bate-papo, queria que você me falasse como é que você enxerga o cenário do empreendedorismo no Amazonas. Sim, Richard. A gente tem visualizado um crescimento substancial no número de empreendedores no estado. A gente tem visualizado isso, sobretudo na capital, que é onde as coisas muitas vezes acontecem. Mas no interior também a gente tem percebido um crescimento interessante que exige com que a gente olhe com atenção todos os projetos que a gente coloca em campo para atender esse público que tem buscado empreender como uma alternativa, né? Sempre se pensou em empreendedorismo sobre a ótica de oportunidade e necessidade. Isso a gente continua vendo acontecer hoje, em especial com alguns públicos. Então, por que você falou a respeito de crescimento, Denis? Eu queria saber por que você acha que o amazonense está mais interessado em empreender, né? Não tem mais aquela questão de, eu vou ser CLT, eu vou... Não, parece que as pessoas elas estão acordando para o empreendedorismo, para abrir o próprio negócio, mas eu queria que, como você mesmo disse, mas por que esse pessoal está acordando para isso? Olha, a gente entende, e o Sebrae, através de estudos, acaba identificando que existe uma necessidade que tem a ver com a conexão sobre sonhos que cada vez mais estamos tendo. Saiu uma última pesquisa GEM, que é uma pesquisa global de empreendedorismo e com recorte para o Brasil, e que mostrou alguns níveis de sonhos que todos nós estamos tendo, e o empreendedorismo está em terceiro lugar. Em primeiro lugar sempre foi a ideia de repente, viajar, ganhar o mundo, conhecer o exterior como um dos principais sonhos. Mas para você viajar e realizar esse sonho, você tem que empreender, ter um dinheirinho no bolso, né? Isso, exatamente. Isso, e aí o empreendedorismo entra nessa lista como sendo um vetor que vai fazer com que eu consiga viajar, conquistar uma casa própria, sempre está ali na linha de frente dos principais sonhos, e o empreendedorismo ele vai ajudar a conquistar esse objetivo. E aí a gente tem visualizado cada vez mais jovens e mulheres entrando nesse cenário, superando, sobretudo, as outras faixas etárias e gênero. E a gente também tem olhado muito sobre essa ótica de que as pessoas estão sonhando obter objetos, realizar até mesmo um plano de carreira e usando o empreendedorismo como base. A gente tem observado muitos jovens também enveredando por esse caminho. Você falou a respeito do jovem, das mulheres, que a presença deles no empreendedorismo tem avançado aqui no estado, né? Mas assim, eu queria que você falasse um pouco mais para mim do perfil desse público, no caso, né? Em que eles querem empreender, o que eles querem colocar em prática, qual segmento, qual setor que eles pretendem investir para seguir aí nesse empreendedorismo. Sim. Tradicionalmente, os negócios voltados à área de serviço, comércio, por serem algo que, de alguma maneira, já são consolidados e são negócios que, ao serem aplicados em campo, tendem a dar mais certo, a gente tem visualizado negócios dentro do âmbito digital e que têm sido despertados, sobretudo, em ambientes de universidade, em ambientes mais convidativos para a criação de novas empresas. Então, a gente tem frentes que hoje são muito conhecidas como startups, que são negócios que olham para desafios reais que existem ao redor de todos nós, desafios reais na cidade, desafios reais na economia, e esses negócios estão sendo pensados nessa vertente. A gente está vendo muitas startups surgindo, e no Amazonas a gente tem cases dos mais diversos. Um deles é um que trata sobre bilhetagem de barcos. Quando você vai fazer alguma viagem para qualquer município, você tem que ir lá na beira, comprar e buscar o vendedor. E aí a gente já está vendo startups olhando para o nosso cenário de locomoção fluvial e desenvolvendo soluções
como essas, né? Então, tem muitos desafios dos quais os negócios estão se enveredando. Entendi. Olha só, saiu uma pesquisa aqui do IBGE que fala sobre o empreendedorismo no Brasil em 2024, né? Certo. Que aponta que 20% das empresas, né, fecham no primeiro ano e 60% não sobrevivem após os 5 anos, né? Como é que você vê esse desempenho e como é que a gente pode evitar esse tipo de mortalidade de empresas aqui no Amazonas? Não Amazonas, porque isso aqui é uma pesquisa nacional, né? Mas no país, né? Isso é o quê? É má gestão? É falta de planejamento? O que é que causa esse tipo de coisa? Richard, você como poucos conhece muito essa parte do comércio pela tua experiência nesse setor e sabe que existem diversos fatores que podem ser colocados nesse diagnóstico para a gente ter uma mortalidade tão alta, ainda é muito alta. Mas você falou muito bem, o planejamento ele pesa muito. As tomadas de decisão de última hora, as tomadas de decisão sem pensar, a mistura do que é meu, o que é da empresa, aquela falta de gestão financeira, fazem com que a gente consiga visualizar esses números altos, né? Tanto no primeiro ano quanto nos 5 anos seguintes. Justamente porque muitos empreendedores ainda insistem em caminhar sozinhos. Às vezes acontecem algumas ações que a gente faz no Sebrae de eu perguntar durante uma palestra sobre quem está entrando no Sebrae pela primeira vez. Muita gente ainda levanta a mão, muita gente ainda não se usou do Sebrae como deveria para, de alguma maneira, ajudá-lo a ter ali algum tipo de horizonte e eles não escorregarem na gestão. Então, o Sebrae tem essa função. E aí eu ouvi até um colega comentando que muitas vezes o Sebrae tem a obrigação, e a gente tem mesmo essa missão nossa de ajudar os empreendedores, né? Sobretudo os formalizados, aqueles que têm CNPJ e também os informais, porque com isso, com um atendimento que envolve a parte de educação, quando a gente para um pouco para olhar para as nossas empresas e através de um olhar de uma outra pessoa, de um consultor especializado, a gente tem mais chance de passar porque a gente chama de vale da morte de uma empresa, que é muito ali nesse período de 1 ano, né, onde passa o momento de empolgação, a grana começa a acabar, o fundo ali, o capital de giro começa a terminar, e aí entra a expertise daqueles que sobrevivem depois desse vale. A gente falou a respeito da mortalidade de empresas, né? Essa passagem pelo Vale da Morte, inclusive achei esse termo bem interessante. A passagem pelo Vale da Morte pelos empreendedores, no caso. Eu queria que você já falou um pouco aqui para a gente que o Sebrae tem serviços de auxílio, né, de consultoria para esse público. Mas eu queria que você explicasse para a gente quais são esses serviços que o Sebrae oferta em relação ao empreendedorismo para esses pequenos empreendedores. Sim, a gente tem, no Sebrae nós temos algumas unidades que trabalham especificamente o fornecimento desse tipo de orientação, que passa pelo viés de treinamento, de consultorias, instrutorias diretas, individuais, coletivas, palestras, workshops, é muita coisa que o Sebrae oferece. Mas, em especial, naquilo onde eu estou inserido diretamente, que é a unidade de soluções de inovação e mercado, inclusive tem uma galera grande acompanhando a gente aí, um abraço para todo mundo, a gente tem algumas entregas bem pontuais e que vão muito na necessidade que os empreendedores têm hoje, que é a de vender mais de uma maneira acelerada. Muitos empreendedores acabam não tendo tempo de gastar muitas horas, gastar uma semana, 1 mês da vida deles dentro de uma sala de aula e precisa vender e não pode deixar a empresa. Isso a gente entende. Isso tem a ver com o programa Move Mais Vendas? Move Mais Venda. Inclusive estou aqui com a camiseta do Move Mais Vendas, aqui, coordenado pelo nosso colega Gêner, da Unidade de Inovação, que o objetivo é conectar os caras que querem, os empreendedores que têm algum serviço ou produto para vender com quem quer comprar. Isso acontece através de uma metodologia que já é tradicional do Sebrae, que são as rodadas de negócios. A gente faz essa aproximação entre quem quer vender e quer comprar e diminui esse time e esse gasto de mídia, que muitas vezes é o grande gargalo, né? Hoje, com a mídia fragmentada, a gente tem grandes canais de TV, a gente tem canais relevantes como o de vocês, e muitos outros, essa mídia vai sendo fragmentada e é um custo muito grande para o empreendedor fazer a informação chegar. A gente no Move Mais Vendas conecta eles diretamente com quem quer comprar e é uma mão na roda, né? Então vocês promovem essas rodadas de negócio por meio desse programa. Isso. Então, como é que faz, como é que eu como empreendedor, vou me colocar aqui como exemplo, eu não sou empreendedor, né? Mas eu como empreendedor, eu tenho uma caneca e eu quero vender essa caneca. Como é que eu faço para participar da rodada de negócios do Sebrae e vender meu produto? É muito tranquilão.
A gente tem um acesso facilitado através dos nossos canais de comunicação, os nossos contatos diretos como gestores e a própria unidade, a gente faz essa aproximação e divulga de uma maneira bem ampla quando nós temos essas janelas de oportunidades para os empreendedores. Acontece que, e aí é uma coisa que entra, aí já entra o métier do Sebrae no processo. Fazer rodada de negócio, muita empresa faz, tem consultorias externas que fazem, mas a nossa preocupação, mais do que fazer a rodada de negócio, é preparar esses indivíduos, esses empreendedores, para sentarem na mesa, estarem diante de um investidor, diante de um comprador e vender da maneira adequada. E para isso a gente tem trabalhos que envolvem a pré-aceleração e a preparação desses empresários para terem o que mostrar e como se mostrar. E aí entra a parte de design thinking, a parte visual, para eles, de alguma maneira, serem efetivos na venda. E é isso que falta, sabe? E muitos empreendedores aqui do nosso estado, sabe? Muitas vezes há essa vontade de, poxa, Denis, eu quero participar da próxima rodada de negócio, está aqui, eu estou vendendo a caneca, como tu falou. Mas na hora de sentar na frente do empresário, não tem um pitch montado, não tem um design construído por trás, não tem a abordagem treinada, e isso o Move Mais oferece. E aí a gente caminha por essa trilha, onde existe o interesse, tem uma preparação feita previamente pelo Sebrae para você chegar na linha de frente e a venda acontecer. E aí, esse acesso é fazendo contato com a gente direto nos nossos canais. Então, vocês preparam o empreendedor. Exato. E são os intermediadores para que ele venda o produto dele, é isso? Exatamente. A gente coloca eles na linha de frente para fazer a venda. E essas rodadas, elas ocorrem normalmente como? Qual é o período? A cada 15 dias, a cada um mês, a cada 2 meses? Não, como é que não são janelas espaçadas, não é algo que a gente Entendi. oferece, até porque tem que ter esse time de preparação. E aí, mais do que a rodada em si, tem toda essa preparação, né, preparação prévia, redundante, mas que não apenas serve para a rodada em si, mas serve para a vida. Porque uma vez a gente tem esse olhar mais de vendas e esse espírito de movimentação que precisa acontecer para que as coisas funcionem, eu não fico mais esperando só a rodada acontecer, eu já fico com o set ligado para me vender melhor nas redes sociais, para me vender melhor nos espaços onde eu estou. Então, o Move Mais Vendas, assim como outras frentes que a gente oferece na unidade de inovação, tem esse foco, despertar os empresários para eles estarem ligados e absorverem novas possibilidades. Né? Tem o Move Mais Vendas, eu tenho o programa de startups, eu tenho muitas outras coisas, não sei se o tempo vai dar para falar. Não, a gente vai, nem que a gente corra, mas a gente fala. Ô, Denis, deixa eu te fazer uma pergunta, mas já tem alguma agenda de quando deve ocorrer a próxima rodada? A gente tem uma agenda, mas ela não está aberta porque ela vai atender um público que já está passando com a gente em outros projetos. A gente vai fazer uma nova rodada agora em novembro, em 12 de novembro. Esse já é para um público fechado, mas a gente já está estudando outras possibilidades. Inclusive, Richard, aproveitando esse ensejo, a gente está, inclusive, lançando uma nova ferramenta para aproximação, para rodada de negócios, que antes era algo feito de uma maneira espontânea, com softwares mais pontuais, e a gente está lançando agora em 12 de novembro, e que casa com uma notícia que a gente vai dar logo mais, ainda nessa data de 12 de novembro, que é a nossa nova ferramenta Eclipse Encontro de Negócios, a ideia de planetas se juntando. Qual é a pegada nossa? Nós vamos colocar os empreendedores todos em uma sala mediada por tecnologia, e todos vão ter alguns minutos para conversarem, e no final da conversa eles vão ter que dizer fechou o negócio ou não. E aí vão sinalizar, e aí a sala vai vibrar. É uma coisa muito vibrante, numa nova experiência, fazendo com que os empreendedores consigam efetivamente fechar suas vendas. Então a gente está lançando esse novo sistema, que além do sistema, é uma experiência, e a gente até te convida todo mundo da Onda Digital para participarem com a gente do Eclipse em futuras rodadas aí com a gente. Para a gente vai ser uma honra, Denis. Deixa eu te fazer agora só mais uma pergunta. A gente falou a respeito desse processo de consultoria, né? Sim. Como é que ele se dá? Eu procuro o Sebrae, eu tenho que pagar? Como é que é essa questão do custo? Porque a gente sabe que, às vezes, pode ser que o empreendedor tenha até um receio, né? A gente sabe que pode ser caro, pode ser barato, mas, enfim, a gente queria saber como é que funciona esse tipo de processo. Sim, essa intermediação do Sebrae, ela tem alguns caminhos. A gente sempre ressalta que o serviço do Sebrae é um serviço sem fins lucrativos e quase tudo do Sebrae é gratuito. Mas existem algumas ações, dentre eles algumas consultorias especializadas, em que o Sebrae ele cobre parte dos custos. Um deles, o acesso é o programa Sebrae Tech, onde se você precisa
de algo tecnológico, um novo portal, um redesign da tua marca, ou algum outro acesso a algum aspecto de inovação no teu negócio, você pode contar com o Sebrae Tech. Dá uma pesquisadinha no portal do Sebrae, procura o Sebrae Tech, você vai ter acesso a um programa que custeia parte dos custos que envolvem a construção de itens especiais como esses, que são necessários para qualquer empresa, né? Redesign de marca é essencial, tem gente que passa com uma marca uma vida toda num trabalho redesign. O Sebrae Tech ajuda aproximando profissionais, especialistas e paga parte dos custos. A gente tem consultorias voltadas na área das startups, como comentei. A gente consegue colocar consultores especializados do Sebrae com negócios que estão numa linha de prototipação e fazer com que eles consigam, de alguma maneira, olhar para outras vertentes, trabalhar a validação e muito mais. Parte deles são gratuitos e outros que exigem um grau maior de sofisticação, o Sebrae custeia também parte desses gastos. Bacana. Denise, você falou a respeito de um lançamento que vai ocorrer agora no dia 12 de novembro, mas também vocês vão ter nessa data, acredito que é dia 12, neste mês, dia 12, o Sebrae Talk. Eu queria que você falasse para mim um pouco sobre esse projeto aí, que parece que vem uma pessoa de fora, que vai, né, que tem um grande conhecimento na área de eventos, então eu queria que você falasse para a gente um pouco desse projeto. Sim, o Sebrae Talks, ele é um evento que vai para a sua segunda edição. A gente teve ele numa primeira edição muito interessante, trazendo para uma linha de varejo. São diálogos, são conversas com grandes nomes nacionais. E esse ano a gente está olhando para uma vertente e para uma força muito interessante, que é a necessidade que todos nós temos e tivemos, passando a pandemia, de voltar a nos encontrarmos. E como esses encontros efervescentes, que fazem com que a gente se encontre e converse face to face, tudo. E dentre eles os grandes festivais. A gente está trazendo para uma conversa, no dia 12 de novembro, um cara que tem movimentado bilhões de reais e tem feito dos festivais grandes experiências, que é o Luiz Justo, o CEO da Rock World, que está por trás do Rock in Rio. Então ele operacionaliza todos esses festivais, Rock in Rio, Lollapalooza, The Town, e todos esses movimentam bilhões e bilhões de reais. E a gente tem muito aprendizado para tirar desses encontros que são festivais de entretenimento, mas que tem muita tecnologia por trás. Tem muita gestão, tem muita crise, tem muito problema para ser resolvido. E a gente vai trazer o Luiz Justo nesse Talks para a gente aprender esses bastidores, e a palestra está sendo chamada de Os Bastidores do Rock. Mas serve só para quem curte rock? Não, serve para todo mundo que empreende e que quer, de alguma maneira, conhecer como é que funciona a gestão de um negócio tão gigantesco como um Rock in Rio, por exemplo, que só no ano passado movimentou a casa do bilhão no Rio de Janeiro e milhares de pessoas vindo de diversas partes do mundo, né? Então, o Sebrae Talks é um encontro para a gente conhecer bastidores de grandes iniciativas, e esse ano vai ser com o pessoal do Rock in Rio. E além do Luiz Justo, tem algum outro convidado? Luiz Justo é o grande nome que a gente está trazendo. A gente vai ter nesse evento, além da palestra Master, a gente vai ter um momento de esquenta lá com todo mundo que estiver com a gente, onde a gente vai estar fazendo algumas ativações. Tem algumas surpresas para a turma, mas a gente vai fazer muitas ativações que envolvem oportunidades e conhecimento para os empreendedores. Para quem está acompanhando aí o Meio Dia com Jefferson Coronel pela TV, a gente colocou aí o link, né, de onde você pode se inscrever nesse evento, que é o cloud.divulga.sebraeam.com.br/Sebrae Talks. Isso. E aí, para complementar, para facilitar, hoje as bilhetagens eletrônicas estão muito mais facilitadas. Se você for lá no Simpla, o famoso Simpla, tá no Simpla. Lá no Simpla, bota Sebrae Talks no Simpla, e aí é muito mais fácil para a galera achar também. Né? E o valor das inscrições? Valor bem acessível, a gente está com ingressos a partir de R$150. Mas pode parcelar? Lógico, olha aí, lógico. Então não tem desculpa para não participar. Não, e mais, Richard, e para dar acesso, para quem tem CNPJ, a gente tem desconto, para quem é estudante, muito mais ainda, para quem é PCD, idoso, professor, tem desconto, enfim, não tem justificativa para você não estar presente. Eu queria só mandar um oi aqui para os nossos ativadores. A gente montou um circuito de indivíduos que estão ajudando a divulgar o evento, são os ativadores do Sebrae Talks, então fica firme aí que o evento está chegando. Então, Meio Dia com Jefferson Coronel e a Onda Digital são ativadores. Vocês estão dentro. Já estão dentro. Espero vocês lá.
Ô, Denis, muito obrigado pela tua participação aqui. Só para a gente reforçar, a Sebrae Talks acontece no dia 12 de novembro, lá no Sebrae mesmo ou vai ser em outro lugar? Vai ser no Teatro da Uninorte. A gente está Teatro da com a Uninorte como parceira, na unidade 6, ali na Joaquim Nabuco. Vai ser no teatro, muito bonitão, um antigo cinema. A gente está preparando uma grande estrutura, com telão, com muita experiência interessante. Pode destacar que as vagas são limitadas. Vagas limitadas. Então vamos correr aí para garantir esse ingresso dia 12 de novembro. Dia 12 de novembro, Sebrae Talks, né? Com o Luiz Justo, né? Que está à frente de grandes festivais, Lollapalooza BR, tem Rock in Rio. Exato. Então você que está interessado aí, e outras atrações também, né? Outras palestras. Isso, vamos ter muito mais ações lá, esquentas e muito mais lá. Denis, muito obrigado pela tua participação. Acho que dava pra gente falar sobre mais coisas, só que o tempo é curto. Muito curto mas mesmo. a gente espera vocês numa outra oportunidade pra gente falar mais sobre empreendedorismo aqui no Amazonas. Só te agradecer você, agradecer a Jefferson, todo mundo que está acompanhando a gente. Beijão e a gente se encontra no Sebrae Talks, 12 de novembro. 12 de novembro. Pessoal, então agora depois desse anúncio aí, a gente vai para um comercial, daqui a pouco a gente volta.